Hoje alguém estava mandando para mim testemunho, e aí uma irmã tão sincera, eu amo sinceridade, desde que fale coisa boa para mim, que aquela sinceridade só fala coisa ruim, eu prefiro que seja sincero lá longe, mas eu amo a sinceridade de alguns irmãos, e essa irmã dizendo: pastor, eu estava no meio da luta, no meio da prova, e eu fiquei tentando lembrar o que você ensina, e eu confesso que eu não entendo direito muita coisa que você fala, mas ela disse que no meio da dificuldade ela levantou e falou: eu só sei de uma coisa, que o pastor falou e eu tomo posse, ele me ama, eu sou amada. Ela começou a dizer: eu sou amada, ele se importa comigo, eu acredito nessa verdade. Ela foi salva por causa disso, daquela circunstância que ela estava passando. Às vezes você fala: não, mas é preciso compreender tudo. Ela não compreendeu, mas ela compreendeu o fundamental, que é o primeiro: você é amado. Você é amado. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Pastor, não consigo entender o que está acontecendo comigo. Mesmo que você não entenda, saiba o seguinte: você é amado. Ah, mas as circunstâncias assim, os problemas. Lembra, você é amado. Não deixe que as circunstâncias tentem definir para você o amor de Deus. O que define o amor de Deus é a sua palavra. Vá na fonte. Está me ouvindo? Vá na fonte. E a palavra diz que Deus te amou de tal maneira. Não é que Deus amou a todos assim, indistintamente, assim, no meio de uma multidão. Não, Deus amou individualmente, porque Ele é Deus, Ele pode conhecer um por um, e Ele conheceu você, diz a Bíblia, desde o ventre da sua mãe, Deus já te conheceu e te escolheu e te designou, e te ama. Agora, há problemas, há lutas, ninguém nega isso. Vivemos num mundo caído. Você entende que a terra foi amaldiçoada? Deus disse para Adão: maldita é a terra, Adão, por tua causa. Deus não amaldiçoou Adão, Deus amaldiçoou a terra. Então vivemos no planeta caído ainda, debaixo de maldições, de pragas, não é? Tsunamis, pandemias, essas coisas todas. Tudo veio por causa da maldição do pecado. E nós estamos ainda sujeitos, no meio de tudo isso, a passar por lutas. Mas presta atenção, no meio da luta, Deus quer manifestar a glória na sua vida. Eu creio que cada evento do Evangelho, ele é definitivo. Jesus encontra um cego na beira do caminho, e era um cego de nascença. E os discípulos então perguntaram para ele: Senhor, quem que é o culpado dessa bagunça? Quem foi que pecou para esse jovem viver dessa maneira? Foi ele ou foram os seus pais? Né? Por minha conta eu acrescentaria: ou foram os pais dos pais? Por quê? Porque só pode ser problema de maldição hereditária. Né? O Senhor não falou nada disso. O que o Senhor disse? Nem ele pecou e nem seus pais para nascer desse jeito. Mas ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Eu vou dizer para você, você pode estar passando por alguma luta, mas eu ouso afirmar a mesma coisa que o Senhor Jesus disse: isso é para que se manifeste a glória de Deus na sua vida. Deus é glorificado também quando Ele desfaz as obras do diabo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? O diabo entrou em cena, cirandou, bagunçou, né? E aí você fala: poxa vida, aconteceu tanta coisa. Mas às vezes Deus permite isso para mostrar que o poder dele é maior, que Ele pode naquela circunstância transformar tudo em bênção, e o que parecia ser uma maldição ser glória. Ser glória. Ah, pastor, você não sabe quanto que eu pequei. Para de ficar olhando para si. Para de ficar contabilizando o pecado. Para de ficar anotando, né? Esquece a cadernetinha de anotações pecaminosas. Deus não está anotando. Por que você está fazendo isso? Ah, pastor, porque ainda há tanta coisa. Não, você foi perdoado completamente. Você nunca será mais perdoado do que você já é hoje. Porque você já foi totalmente perdoado. Falei para uma pessoa, mês de janeiro, estava fazendo a imersão. Aproveitei, até coloquei aqui no livro para você nessa lição. Porque
ela estava encucada tanto com essa questão do tamanho do pecado, tamanho do pecado. Eu falei para ela, olha, os maiores homens da Bíblia eram assassinos. Eu vou dizer para você, a Bíblia foi escrita por assassinos. Ela ficou me olhando, e é verdade. A Bíblia fala que Moisés, tido como o maior do Velho Testamento, escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, matou o egípcio, era assassino. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu a maior parte do maior livro da Bíblia, que é o livro de Salmos. Matou um cara para ficar com a mulher dele. Isso não é pouca coisa, não. Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, o homem que teve a maior revelação, maior clareza do Evangelho, ele estava ali do lado quando Estevão estava sendo apedrejado. E ele estava concordando com tudo aquilo. E perseguiu ferozmente a igreja, matou muito crente, era assassino. Mas acontece que todos eles experimentaram aquilo que você tem completamente hoje. Experimentaram perdão. E quando há perdão, Deus não se lembra mais do seu pecado. Você foi totalmente perdoado. Quantos creem no que eu estou dizendo? Então, para de olhar para si mesmo, pare de ficar o tempo inteiro pensando no tamanho do pecado, comece a pensar no tamanho do sangue de Jesus. Comece a pensar no tamanho da obra da cruz. Comece a pensar no tamanho da graça que te foi dada. Mude o foco, mude o enfoque, e Deus vai fazer na sua vida. Quantos dizem amém? Ontem eu falei sobre perdão dos pecados, e hoje é uma continuação. Porque eu fiz o propósito de escrever capítulos curtos que pudessem ser pregados em 20 minutos. Mas eu não consigo falar tudo em 20 minutos, então eu começo num dia e às vezes termino no outro. E ontem eu comecei a falar para você sobre perdão. Mas, especificamente sobre precisamos pedir perdão? Será que ainda hoje você tem que pedir o perdão? Ou será que o perdão foi de uma vez por todas concedido a você? Você pede o que você não tem. Concorda comigo? Se você não tem, você pede. E eu não estou dizendo que você não deve pedir. Pede muita coisa para Deus. Você é filho. Deus tem prazer em te dar coisas maravilhosas. Se você tem no seu coração desejos, anseios, sonhos, pede. Ele vai dar para você. Se há no seu coração aflições, ansiedades, preocupações, pede para Ele. A ordem bíblica é: faça conhecida diante de Deus pela oração e pela súplica, e o Deus da paz vai guardar o seu coração. Então, não estou dizendo que crente não pede, pelo contrário, o Evangelho diz respeito a pedir, o Evangelho diz respeito a receber. Muitos querem vir para dar, muitos querem vir para oferecer algo para Deus, mas o Evangelho não é você dando para Deus, o Evangelho é Deus dando para você. O Evangelho não é você tentando subir ao céu, não, o Evangelho é o céu descendo até você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ainda que vão dizer e vão criticar que você é um crente que vem só para receber, mas você deveria ficar feliz, porque esse é o verdadeiro crente, é aquele que veio só para receber. De mim mesmo eu não tenho nada para dar. E se tenho, não é de mim, porque o que eu tenho é porque primeiro eu pedi, então eu recebi. E só estou vindo devolver, porque é dele, tudo é por meio dele, e no final vai ser para a glória dele. Não tenha receio, não tenha receio. Mas é muito importante que você entenda a importância do perdão. E que você não tem que ficar... É um assunto resolvido, como é que eu vou dizer para vocês? Hoje, alguém estava me dizendo de um irmão que teve um surto de pânico. Sabe, uma coisa é você ter pânico, outra coisa é quando você tem um surto. Quando você tem um surto, que a maior parte das pessoas chama de crise, mas não é uma crise, porque quem tem um surto de pânico sai gritando no meio da rua. Está entendendo o que eu estou dizendo? Já teve pessoas que eu tive que ajudar, que estavam dentro do apartamento à noite e tiveram uma crise de pânico tão grande, um surto, que saíram na rua gritando à noite, né? Pessoas tiveram que pegar ali para socorrer. Então essa pessoa teve um surto de pânico desse. Só que ele é crente.
E pega mal pra caramba, não é? Puxa vida, estou lá na igreja, todo mundo me conhece, estou lá tocando alguma coisa, cantando, fazendo, pregando, e de repente, olha eu no meio da rua, surtado, com medo, né? Medo, vou morrer, me ajudem. Realmente é angustiante. Mas essa pessoa, infelizmente, não tem o privilégio que você tem. Certamente, chegou diante do seu pastor e falou: pastor, o que tem errado comigo? O que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? O que certamente o seu pastor disse? Tem pecado na sua vida. Você precisa saber que tem pecado na sua vida. Mas qual pecado? Eu não estou vendo. Vai buscar Deus. Deus vai te revelar. Sabe, já é ruim ser acusado de pecado que você fez, mas de pecado que você nem sabe que fez, e você está morrendo por causa dele, aí é duro. Haja crise. E aí, esse irmão, né, segundo me disseram, ele então agora ele vai se retirar, vai se isolar. Ele vai para um retiro espiritual a sós com Deus no deserto. Por quê? Porque ele precisa descobrir que pecado que é esse. Vê como você é abençoado. Vê se eu ia mandar você para algum deserto. Entendeu? Eu nem quero, na verdade, saber qual que é o seu pecado. Não me conte. Entendeu? Mas eu tenho para você uma boa notícia. Está perdoado. Por que esse irmão está tendo crise de pânico? Eu tenho certeza que é algo, eu concordo com o pastor dele, é algo relacionado com o pecado. Mas o quê? É a ideia de que não foi totalmente perdoado. Cristo morreu na cruz por ele, é verdade, mas ele não foi totalmente perdoado, porque tem pecado que ele não se arrependeu e confessou. Não é assim que ensinam? Não, tem pecado, o sangue só pode te lavar se primeiro você se arrepender profundamente. Jesus morreu por você, mas não é assim como você está pensando não, dizem eles. Entendeu? É preciso mostrar muita contrição, chorar muito por causa do pecado, e aí vamos ver se Deus vai te perdoar. Quer dizer, desprezam completamente o que Cristo fez. Não tem valor o que Cristo fez. O que Cristo fez é muito pequeno. Entendeu? Você vai estar na igreja, mas como você tem pecado que você nem sabe que cometeu, ou não lembra que cometeu, e você não confessou, você tem que ir para o deserto descobrir que pecado que é esse, e Deus está lá te permitindo que o diabo traga crise de pânico para você ir lá e arrepender daquele pecado. Quer dizer, é para isso que Cristo morreu? Para atormentar você? Ou será que Ele veio para te dar descanso para a sua alma? Ou será que Ele veio para dar paz para o seu coração? Querido, a verdadeira paz é com Deus. Às vezes a gente não tem paz com as pessoas. Sabe aquele seu vizinho barulhento? Você não tem muita paz com ele, é verdade ou não é? Você até tenta, mas ele é um vizinho que atormenta todo mundo. Com barulho do som. Eu fiquei tão chocado nessa sexta-feira da paixão. Meu vizinho fazendo festa. Você sabe, quando eu era criança, se alguém fizesse festa sexta-feira da paixão, eu acho que ele era apedrejado. Porque na minha casa nem passava vassoura. Alguém é dessa época? Oh, Jesus! Aleluia que você veio nesse culto. Na minha casa nem varria o chão. Comer carne não passava. Os açougues não abriam, pelo menos no bairro que eu morava. Não abria açougue, não pode comer carne. Eu ficava louco para entender por que disso, até hoje não entendo, mas não quero entender mais também. Entendeu? Mas era desse jeito. Mas nessa sexta-feira da paixão estava fazendo um carnaval. Eu me senti um católico ofendido. Sério. Eu falei, que vizinho mais blasfemo, irreverente, desrespeitoso. Será que ele não entende que hoje é sexta-feira? Antigamente havia mais respeito, né? Hoje nem isso há. Mas preste atenção. O que você precisa de entender é que você não está precisando de ir para um lugar e você ter que jejuar, pedir para Deus, misericórdia, conta para mim o que é que eu fiz. Fala para mim o que é que eu fiz, que eu vou me arrepender hoje. Agora vê lá, o Senhor está vendo o seu coração, Ele sabe que você quer se arrepender, Ele sabe que você quer mudar, entendeu?
E é justamente por isso que Cristo veio, porque você não podia você próprio resolver esse problema do pecado. Com todo o seu esforço, você não podia fazer isso. Precisava dele vir, e por isso ele veio. Eu te digo, está resolvida essa questão. Você pode ficar em paz com Deus. Você foi redimido e foi perdoado. Foi salvo e foi perdoado. Quantos creem no que eu estou dizendo? Sabe, existe uma doutrina hoje em dia, em algumas igrejas, e você vai ver isso pela internet, infelizmente. E eles estão dizendo que tem gente por aí pregando a graça, mas é uma graça barata, é uma graça que não tem arrependimento. Pois é, eu sei que estão falando de mim, mas eu não ligo não. Olha para cá. O que esse pessoal está dizendo? Eu até escrevi aqui no livro para você entender que é verdade. Eles têm uma fórmula para a pessoa ser salva. E a fórmula é o seguinte: se você quer ser salvo, abandone o seu pecado, ou arrependa-se, abandone o seu pecado e depois venha Jesus. Soa piedoso isso, né? Arrependa-se, abandone o pecado e depois venha Jesus. Presta atenção. Se essa é a maneira de ser salvo, não precisava de Jesus ter vindo. Se eu tenho que resolver a questão do pecado antes de vir a Jesus, então por que Cristo veio? Ele veio porque eu não tenho condição. Quando alguém diz para você, abandona o seu pecado, o que ele está falando para você na verdade? Em português bem claro: para de pecar. Não é assim? Eu pergunto a você, algum ímpio vai ouvir esse apelo e vai dizer, é isso que eu precisava de ouvir na minha vida inteira. Olha que coisa profunda, para de pecar. Meu Deus do céu, porque ninguém me falou isso antes. Para de pecar, arrepende e vem para o Senhor. Quer dizer, ele não consegue parar de pecar, ele é escravo, meu filho. Se ele tiver que parar de pecar para ser salvo, quem pode ser salvo? Você seria salvo se tivesse que parar de pecar? Não. Entendeu o que eu estou dizendo? Então você não toma banho para vir a Jesus. Não, você vem a Jesus e Ele te lava. Você não muda a sua vida para vir a Jesus. Não, você vem a Jesus e Ele transforma você de dentro para fora. Porque o máximo que o ser humano consegue mudar é por fora, mas não consegue mudar por dentro. O único que pode mudar por dentro é o sangue de Jesus vindo sobre a sua vida. Quando o sangue vem sobre a sua vida, produz mudança interior. Por fora ninguém vai perceber nada a princípio, mas por dentro aconteceu uma mudança crucial. Você nasceu de novo. Então, cuidado com a aparência das coisas. Mas alguém vai dizer, pastor, mas não é certo arrepender e abandonar pecado? Sim, claro, eu sou contra o pecado. Todos aqui estão aqui dentro são contra o pecado. Todos os filhos de Deus são contra o pecado. É verdade ou não é, irmãos? Nós não queremos pecado na nossa vida. Mas é preciso entender que o convite bíblico é: venha a Cristo, creia. Está me ouvindo? Creia. É tudo por fé. Se você crer, aí Ele vai fazer o quê? Vai te livrar do pecado. Vai te livrar do pecado. Então, é uma questão de o que vem primeiro. O que vem primeiro é Cristo e a sua obra perfeita no Calvário. Então, o nosso apelo tem que ser: venha do jeito que você está. Você não gosta disso, mas Deus vai começar a trazer gente para cá do jeito que elas estão. Qual vai ser a sua reação? Hoje em dia, quando eu era criança, onde eu morava, era lá para os lados de Campinas, né? Antiga Fama. Então tinha muitas vezes prostitutas. E elas vinham muito maquiadas, né? Tinha toda uma indumentária. Hoje em dia eu não vejo mais prostituta, eu não sei onde elas ficam. Eu sei que elas continuam existindo. Talvez não estão maquiando mais. Eu estou errado? Eu não sei muito desse assunto. Mas existem outras pessoas que se vestem de mulher e se maquiam. E você tem coragem de fazer o apelo para eles? Venha do jeito que você está. Venha do jeito que você está, que Deus vai mudar você para ficar do jeito que Ele quer. Mas é Deus que vai fazer, não é você.
Se nós mesmos pudéssemos nos transformar, não precisava de Cristo ter vindo. Cristo veio porque isso é uma impossibilidade para o homem. Não adianta você ficar falando mal dos pecadores lá fora. Eu fico impressionado com um crente que fica escandalizado dos ímpios pecarem. Cachorros latem, gatos miam, pecadores pecam. Aí quando um pecador peca, eu não fico de queixo caído. Entendeu? Eu fico de queixo caído é quando um pecador ouve a Deus e vai para Deus. E isso sim deixa com o queixo caído. Você não deveria escandalizar do mundo viver no pecado. Não. Mas a nossa mensagem é a mensagem de que há perdão para você, filho. Se ele disser não tem pecado, fazer o quê? Vamos esperar o Espírito Santo convencer. Porque a nossa mensagem é de perdão. Só aceita perdão quem tem o quê? Pecado. Se ele admitir que tem pecado e quiser perdão, nós temos que ir lá oferecer para ele o Evangelho. Basta crer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, mas então onde é que fica o arrependimento? Não tem arrependimento no Evangelho? Tem. Tem arrependimento no Evangelho. Arrependimento, a palavra arrependimento, no grego é metanoia, que significa o quê? Mudança de opinião, mudança de ideia, mudança de pensamento. É verdade que a Bíblia diz, se alguém puder projetar para mim, ela realmente diz lá em 2 Coríntios 7, verso 10, que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação. E a tristeza segundo o mundo produz o quê? Morte. Então é verdade que pode ter arrependimento acompanhado de tristeza. Mas não significa que alguém que está alegre não esteja arrependendo. Porque ele pode arrepender e ficar alegre com o que está acontecendo. Vou te dar um exemplo para você entender. Ok? Vou te dar um exemplo. Então, vamos supor que eu estou evangelizando pastor Rigonato. Pastor Rigonato é espiritualista. E ele crê que a salvação é pelas obras. E ele crê que para ser salvo, é só uma ilustração, viu, pastor Rigonato? É pastor aqui na igreja. Olha para cá. Supondo que ele é alguém assim. O Rigonato acredita que a salvação é comprada. E ele tem que pagar pela salvação. Como é que ele paga? Com boas obras, caridade, né? Dando sopão para o faminto, remédio para o doente, roupa para o... Ele está querendo comprar a salvação. Isso é uma ideia que ele tem, um conceito. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É verdade esse conceito, irmãos? A salvação, alguém pode comprá-la? Ela é de graça. Aí eu chego para o Rigonato e falo, Rigonato, você não consegue pagar não, rapaz. Você acha que a sua salvação vai custar essas esmolas que você dá para o pobre? Você acha que a sua salvação vai custar você fazer essas boas obras que você está falando? Não, isso não pode pagar. Aí eu digo para ele, mas eu tenho para você uma boa notícia. Deus não quer te vender, porque Ele é muito rico para te vender alguma coisa e você é miserável para conseguir comprar. O que Ele faz então? Ele quer te dar, é de graça, Rigonato. Você não quer a salvação de graça? Aí ele me ouve, ele fala, de graça? Puxa vida, faz todo sentido. Se existe um Deus amoroso, por que Ele iria querer me vender salvação? Né? Se tem um Deus que é amoroso, Ele me daria. Então realmente eu quero. Aí o Rigonato volta em mim e me diz, não, pastor, eu quero receber de graça. O que ele está fazendo aqui? Ele está tendo uma metanoia. Ele está mudando a mente. Ele está dizendo, não, eu quero receber a salvação de graça, pela fé. Só tem que crer? Eu digo, só crer, Rigonato. Naquele momento, ele fica aliviado. Porque estava muito difícil para ele fazer todas aquelas obras para pagar a salvação. Ele sente um alívio. Eu pergunto para você, o arrependimento dele veio acompanhado de choro e pranto, sim ou não? Veio acompanhado de quê? Alívio. Rapaz, que ainda bem que me contou isso, é bom demais saber essa notícia. Agora, se o Rigonato fosse um pouco mais extrovertido, ele poderia ficar pulando de alegria. Ele ia falar, gente, a vida inteira eu quis ser salvo, eu nunca ia conseguir, agora o pastor me ensinou que é de graça, meu Deus, é bom demais isso. Ele está arrependendo, sim ou não?
Sim. Mas ele está chorando? Não. Então você pode arrepender até fazendo festa. Fazendo festa. Mateus era publicano. Ele creu em Jesus e fez uma festa. Então, quando você muda a opinião sua a respeito de alguma coisa, isso pode ser motivo de alívio, pode ser alegria e também pode ser tristeza. Eu não tenho nada contra você arrepender dos seus pecados, nem Deus. Entendeu? Você achava que certos pecados eram certos. Tem gente que pensa isso. Ele achava que era certo, que era assim mesmo que tinha que viver. Até o momento em que ele entende na palavra que aquilo está errado. Ele tem uma metanoia. Mas na hora que ele tem essa metanoia, às vezes ele fica com vergonha do que ele fazia. E até ele chora. Meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Não devia ter feito essa bobagem tão grande. Isso também é arrependimento. Mas tudo envolve mudança de ideia, mudança de opinião. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que pode, aquela frase, né, que os irmãos ouvem muito, né? Alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Né? Na verdade, quem disse essa frase foi Santo Agostinho. E a frase que ele disse realmente é: o que muda a vida de um homem é um grande amor ou uma grande dor. Ele nem falou em relação realmente à conversão. Mas Santo Agostinho tinha toda a razão. Um grande amor e uma grande dor muda a vida da gente. Não é? Naturalmente muda muita coisa, uma grande dor. E um grande amor também muda muita coisa. Você muda muito comportamento só para agradar a mulher que você ama. É verdade ou não é, irmão? Puxa vida. A mesma coisa acontece na conversão. Alguns vêm porque ouviram um apelo dizendo: você é amado. E ele vem por amor. Ele fala: meu Deus, eu sou amado. Outros não. Outros vêm por causa de uma necessidade, de uma aflição, de uma dor. E ele vem perguntar para o Senhor: o Senhor pode fazer um milagre na minha vida? Me ajuda, Senhor. Nesse dia ele precisa arrepender. O que é arrepender? Mudar a mente. Hoje eu estava conversando com os pastores, lembrei de uma história que o pastor Kent Hagin conta num dos seus livros. Por acaso, um livro que ele fala do sangue de Jesus. E ele diz o seguinte, que um dia, de manhã, ele recebeu a notícia que um irmão que não era muito fiel, não era muito frequente no culto, não era alguém, vamos dizer assim, piedoso, mas era da igreja. Ficou sabendo que ele tinha tido um negócio do coração, como se chama mesmo, né? Infarto. Teve um infarto e mandou chamar ele: pastor, vem correndo, ora por mim, para o Senhor me curar. Só que quando ele chegou lá na casa do irmão, já tinham chegado os médicos, paramédicos, já tinha medicado ele estava debaixo de medicação. Mas ele falou: bom, o irmão pediu para eu orar, eu vou orar por ele assim mesmo. Foi lá, ungiu e orou pelo irmão. No outro dia, ele voltou para visitar o irmão. Chegou lá e encontrou a mulher varrendo a porta da casa. Ele falou: mas o fulano não está doente? Ele não teve um infarto ontem? Ela falou: teve, mas já sarou. E já foi trabalhar. E ele era carpinteiro. E o Kent Hagin foi atrás dele na carpintaria dele, encontrou ele carregando uma caminhonete com madeira, carregando aquele peso. Você sabe, gente que está infartada às vezes não consegue escovar o dente, né? Perde o fôlego. E ele estava lá, tinha sido curado para valer. E ele falou: irmão, mas você não estava doente? Ele falou: estava. O senhor orou, o milagre aconteceu, eu acordei tão bom que eu falei: eu vou trabalhar. E ele contando: pois é, olha que coisa. E o irmão nem era fiel. Por que Deus abençoa quem não é fiel? Na nossa opinião, pelo menos, né? Aí outra irmãzinha da igreja, também muito doente, chamou ele para orar. E ele foi orar com ela. E na hora que ele chegou perto para orar por ela, ele ouviu ela dizendo assim: Deus, lembra que eu sou o melhor crente dessa igreja. Aí ele ouviu ela falando isso. Aí ele falou: Deus não vai curá-la. Porque Deus não cura o melhor crente da igreja. Ainda mais na opinião dele mesmo.
Porque o nome disso, eu já preguei demais sobre isso aqui, o nome disso é o quê? Quem se lembra? Ela tem que arrepender. Entendeu? E aí, ele conta toda essa história só para dizer isso, que na aparência, essa aqui não precisa de arrependimento, aquele lá precisa. Mas o verdadeiro arrependimento para com Deus é você reconhecer que eu não posso ser salvo por mim mesmo, eu não sou santo por mim mesmo, eu preciso dele. Esse é o verdadeiro arrependimento. Porque tem gente que por si só, ele se acha maravilhoso, mas a mente dele está desalinhada com o evangelho. O perdão é para aqueles que sabem que pecaram. Se você sabe que pecou e você crê no perdão, você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas nunca pense que isso faz de você melhor do que alguém. Nunca pense que você se tornou melhor do que alguém porque a sua dívida foi paga. Não. Não somos melhores do que ninguém. Mesmo no final do ministério, Paulo ainda dizia que ele era o principal dos pecadores, porque ele era um assassino, porque ele tinha perseguido a igreja. Então ele não se achava melhor do que nenhum irmão. Essa é a maneira da nossa mente ser mudada. Então é óbvio que arrependimento é necessário. Mas você percebe que arrependimento é um estilo de vida? Você entende que você pode arrepender muitas vezes na sua vida? E é bem provável que mesmo sem eu usar a palavra arrependimento no culto, em muitas reuniões que você vem, você aprende alguma coisa e você fala, gente, eu achava diferente, eu estava errado, eu vou mudar isso. Você nem usou a palavra arrependimento, mas o que você fez aqui? Arrependeu de algo. Mudou de ideia a respeito de algo, mudou de opinião a respeito de algo. Quando você faz isso, você entra na linha da bênção de Deus. Mas, olha para cá, não existe essa história de que para você agora, na vida da igreja, depois de crente, para você ser perdoado, você tem que pedir perdão e arrepender. E o arrependimento com muito choro. Então, arrependimento com choro é ótimo, pode chorar, por causa de pecado, por causa de coisas que você fez, deixou de fazer. Isso é muito bom, só faz bem para você. Mas nunca pense que você é perdoado por causa disso. Você é perdoado porque creu no sangue, só isso. Você é perdoado porque você creu no Cordeiro. Você é perdoado porque você creu que foi redimido, remido, perdoado, salvo, transportado do império das trevas para o reino da luz. Quando você crê nisso, você foi perdoado. Você foi perdoado no mesmo dia em que você foi salvo. Porque o perdão não é aos poucos. O perdão é um só definitivamente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a verdade. É assim que nós caminhamos. Isso tem que produzir em você descanso. Ah, pastor, mas eu fico com receio dessa sua mensagem, se as pessoas não vão querer viver no pecado. Não, muito pelo contrário, elas querem agradar a Deus. Querem fazer a vontade de Deus. Olha como Deus é bom. Muito bem, pastor. Então, quer dizer que eu não preciso pedir? Não. Você pede para ser salvo todo dia? Os irmãos pedem para ser salvo todo dia? Sim ou não? Por que você não pede para ser salvo? Porque você já é, esse assunto está encerrado na sua vida. Você já é salvo. Agora, o que é interessante, vamos ler 2 versículos na Bíblia. É que as duas coisas que aconteceram juntas. Vamos ler Efésios 1, verso 7. Olha o que diz. No qual temos a redenção pelo seu sangue. O que é redenção aqui? Pelo seu sangue, fomos comprados. Você era escravo do pecado do diabo, você foi comprado, foi redimido. Isso é redenção, é pelo sangue. Mas pelo sangue também você recebeu a remissão dos pecados. O que é remissão? Perdão. Perdão. Então, um sinônimo de redenção é salvação. Então preste atenção, no qual temos a salvação pelo sangue e também o perdão dos pecados. Você recebeu salvação e perdão no mesmo dia. No entanto, você não pede para ser salvo mais, porque está definido. Mas o perdão te convencer que tem que pedir todo dia, porque todo dia você peca. Então todo dia você precisa de pedir perdão e arrepender profundamente. Porque se você não arrepender profundamente, Deus não vai te perdoar. E aquele pecado vai acumulando na sua vida, vai afastar de você. Ele não vai estar mais em você. Você não vai ter mais comunhão com Ele. O Espírito Santo vai embora.
É isso que é ensinado, mas está equivocado. Do mesmo jeito que o perdão é definitivo, a salvação é definitiva e a habitação do Espírito em você é definitiva. E você tem, preste atenção, nos seus melhores dias, que você acha que está comportando muito bem, o acesso é pelo sangue, lembra disso. Nos seus piores dias, que você achar que pisou muito na bola, lembra o seguinte, o seu acesso é pelo sangue. Espera aí, pastor, o mesmo sangue, ele vale tanto para o bonzinho quanto para o outro que não está tão bonzinho? É a mesma coisa, porque não tem nada a ver com você, é obra exclusiva de Cristo. Não tem nada a ver conosco, não é nada que nós fizemos ou venhamos a fazer. Não há mérito, não há participação nossa. Ele nos salvou, Ele nos perdoou. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Isso já aconteceu. Vamos ler só mais um versículo. Lá em Colossenses 1, verso 13. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos, primeiro, redenção e segundo, remissão dos pecados. Por que Paulo menciona sempre as duas coisas juntas? Porque elas acontecem ao mesmo tempo. Você foi salvo, redimido, perdoado no mesmo momento. No dia em que você creu. No dia em que você creu, seu pecado foi perdoado e você foi salvo. A sua salvação é eterna, o seu perdão é eterno também. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Tá bom, pastor, para encerrar, o que eu faço então? De vez em quando eu peco e fico sentindo mal. Eu peco e fico sentindo minha consciência ruim, pesa meu coração. O que você quer que eu faça nessa hora? Muito bem. É verdade isso. É verdade ou não é, irmãos? Tem certos pecados que nós cometemos que pesa mais em nós do que outros. Por quê? Porque os pecados não são iguais. É outra doutrina estúpida que inventaram em algum lugar aí, algum meandro aí. Que pecado não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é tudo igual. Já ouviu essa conversa? Quando você ouvir, você... Bom, não faz nada não. Vira as costas. Entende? É óbvio que tem pecados maiores do que outros. É óbvio que tem pecados que têm consequências naturais. Basta você ler o Código Penal, meu filho. Lá existem pecados hediondos e existem pecados que são menos graves. Para aquele que é hediondo, a pena pode ser prisão para o resto da vida. Para aquele que é menos grave, às vezes meses, 1 ou 2 anos de cadeia. Então é óbvio, se as pessoas ímpias sabem que tem diferença entre um pecado e outro, muito mais Deus. Ok? Muito mais Deus. Então, é óbvio que tem pecados que vão produzir um peso muito maior no seu coração. E aí, nesses dias, eu concordo com você, que você precisa até de vir para um irmão orar com você, lembrar você do perdão da cruz, te dar uma palavra de fé, para você se apropriar do perdão, porque às vezes o coração pesa tanto, a tristeza fica tão grande, que você precisa de irmãos. Por isso não podemos caminhar sozinhos. E é por isso que a palavra do Senhor diz lá em Tiago, vamos ler Tiago, antes que alguém me pergunte, já vou ler com você, Tiago 5,16, o que diz lá em Tiago 5,16? Isso é o apóstolo dizendo, é um ensino bíblico. Tiago não é Tito, parecido. Isso, Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para quê, meus irmãos? Ser perdoado? É para ser perdoado? Para ser perdoado tem que confessar para alguém? Sim ou não? Mas Tiago fala, para ser curado. Por que curado? Porque o seu coração pesa, a sua alma definha. Por quê? Porque o que você fez foi ruim, foi grave, foi feio, foi alguma coisa que para você foi muito ruim, pesou muito na sua consciência. O Espírito Santo não gosta que você fique assim. Deus não pode ouvir a sua oração se o seu coração estiver assim pesado. É preciso chegar diante dele em fé, em plena certeza de fé, em paz. Amém, querido? Então, nesse dia, qual que é a orientação bíblica? Confesse seu pecado para alguém confiável. Não é qualquer irmão, não. Não é confessar no meio da congregação também, não. É procurar um irmão maduro. Se você não encontrar nenhum, procura um pastor. Entende?
Conversa com ele, fala: pastor, eu preciso de contar para você o que eu fiz. Mas entenda, isso é para você, não é para Deus. Para Deus, Ele está satisfeito com o sacrifício de Cristo. Mas às vezes você precisa de receber oração do irmão para te encorajar e a sua alma ser curada daquele peso. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Eu não sei se amanhã ou depois eu vou falar o que acontece quando você peca. Mas já vou logo adiantando para você, filho. O Espírito Santo não vai embora. Deus nunca vai deixar você mais. Ninguém pode separar você do amor de Deus. Nem coisa alguma. Você tem perfeito acesso. Quantos creem no que eu estou dizendo? Fique em pé onde você está. Pega o seu pão e o cálice. Vamos participar da mesa do Senhor. Pedi o pastor Marcos Mota para vir aqui fazer a confissão e orar com os irmãos. Mas antes eu quero orar com você. Você tem tido, ou você recebeu esse ensinamento no passado? Esse irmão pobre, fica com dó dele. Está indo para um retiro espiritual sozinho, sem saber se vai resolver lá. Porque ele tem certeza que tem algo muito errado na vida dele. Senão ele não estaria passando por essa doença. Não viva debaixo de condenação do diabo. Esse problema não foi o Senhor que colocou. Está me ouvindo? Essa doença não foi Deus que colocou. Seja pânico, seja o que mais? Medo, ansiedade, angústia. Não foi Deus que colocou. Não procede de Deus. Não é castigo de Deus sobre você. Deus disciplina? Sim, vou falar sobre isso antes do final do jejum. Deus disciplina. Quantos creem que Deus disciplina? Mas por que Deus iria mandar para você uma crise de pânico? Ao ponto de ser internado? Tem que tomar remédio para acalmar o coração? Deus não faria isso, filho. Olha para cá. Isso não é disciplina. Isso é punição, juízo. Olha para cá. A punição e o juízo já vieram sobre Cristo. E eu vou contar algo para você que a Bíblia diz. A única punição apropriada para o pecado é a morte. Está me ouvindo? Se Deus tivesse que punir você pelo seu pecado, Ele teria que te matar. É a única punição cabível para o pecado. É a pena de morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas você não vê pastor dizendo que Deus vem para matar. Tem até profeta que fala isso. Pastor não. Porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Ele veio para levar a sua morte, a sua condenação. Não para trazer condenação para você. Ele veio para te trazer o perdão. E você agora fica com medo dele. E o perdão que ele fez foi completo. Porque a obra foi terminada. Foi consumada. E depois ele se assentou, descansou. Porque ele está em paz. E Deus está feliz com a obra que o Filho fez. E o mesmo crime não pode ser punido duas vezes. Se foi punido em Cristo, não pode ser punido em você agora. Deus disciplina filhos. Como pais amorosos disciplinam os seus. Pais amorosos não dizem: eu vou colocar uma lepra em você, vou te contaminar aqui com um vírus aqui de uma pneumonia, para o seu bem, para você ficar mais humilde. Pais amorosos não fazem isso. Por que Deus faria? Porque Deus é amor. Então Deus não está nesse negócio de colocar pandemia no planeta, entendeu? Deus não está nesse negócio de colocar doença nas pessoas. Virá o dia do juízo, mas não chegou ainda. E quando vier, não será sobre você. Você crê no que eu estou dizendo? Pega o seu pão e o seu cálice. Apresenta diante de Deus o seu alvo, o seu pedido, a sua oração. Em fé, sabendo que Ele te ouve, porque você é filho e tem acesso pelo sangue.